Olá, estudante, tudo bem? Professor Jardel Souza, Matemática e suas tecnologias. Estamos iniciando agora a nossa aula. Nós vamos dar continuidade à aula de número 1, onde nós abordamos aí o capítulo de número 2. Nós falamos um pouco sobre a geometria plana, estamos fazendo o desenvolvimento de alguns conceitos na geometria espacial. Acredito que você, estudante em casa, já está aí com seu material didático, já está aí com seu computador aberto. Então vamos lá. Acessem a plataforma Plural e nosso tema de hoje, ele fala um pouco sobre as projeções ortogonais sobre um plano. Ou seja, literalmente hoje é sobre projeções ortogonais. Projeção ortogonal, ela passa a ideia de você conseguir enxergar onde um objeto ele vai interceptar um outro objeto, em que parte do outro objeto. Como nossa ferramenta de trabalho são pontos, retas, planos, então nós vamos nos basear basicamente nisso. Então, a projeção ortogonal aqui, como fala de um ponto P do espaço sobre um plano alfa, é o ponto P', ou seja, em que há uma perpendicularidade, ou seja, como nós já falamos que por dois pontos existe uma reta que passa por esses dois, basicamente vai ser isso. Então, olha só, eu tenho aqui o ponto P', por onde uma reta que liga esses dois pontos, o ponto P e o ponto P', vai assim, olha só, interceptar o plano, ou seja, naquele ponto a reta vai interceptar o plano, ou seja, para facilitar a compreensão de vocês, peguem uma folha de caderno e furem ela com um palito de dente. Imaginem aí que o palito de dente ele é essa reta que interliga os dois pontos, um ponto que está fora do plano e o ponto no plano. Perceba que quando você tira o palito não fica um furinho ali na folha? Pois é. Aquele ponto na folha, ele representa o local onde a reta vai passar ali pelo plano. E se eu tiver algum ponto acima desse outro ponto, vai ser o quê? A projeção ortogonal. Pelo fato de que nós vamos estar trabalhando aí, olha só, ângulos de 90 graus. Não se esqueça disso, tá? Grifa essa ideia de ortogonal e também associa ao fato de termos aí, ângulos de 90 graus. Vamos falar um pouco sobre essas aplicações ortogonais. Então, é muito comum ela ser utilizada aí na engenharia civil, na arquitetura, na construção aí de objetos tridimensionais. E é claro que nós temos aqui um exemplo, aqui na página 21, de como que funciona essa ideia de projeção, tá, pessoal? É um conceito mais abstrato para que vocês consigam aí entender onde que esse conteúdo ele é trabalhado. Então, quando eu falo projeção ortogonal, imagina que nós estamos olhando aqui, a planta por cima, certo? Então, olha só, cada uma dessas representações aqui, ou seja, desses objetos, eles representam o local onde eles estão ficando no plano, ou seja, em que momento, nesse plano, nessa perspectiva de vista de cima, acontece um encontro, ou seja, onde esse objeto ele vai ficar. Então, a planta baixa ela é um exemplo clássico, onde nós trabalhamos a projeção ortogonal. Vamos falar um pouco agora sobre distância, página 21. Perceba que nesse momento, até então no livro, nós não estamos trabalhando com fórmulas, tá, pessoal? É somente conceitos. Então, é necessário que você faça uma leitura desse material. Bom, nós temos aqui a distância entre dois pontos P e Q é a medida do segmento. Ok. Até então, ok. Ou seja, tenho dois pontos na reta, ou seja, qual é a distância entre eles? É o segmento que liga os dois, ou seja, um ponto é o começo, o outro ponto é o fim, e esse espaço de um para o outro é a distância. Ok, pessoal? Bom, tem uma situação aqui no fato se os pontos P e Q
são iguais. Quando ele fala são iguais, significa que os pontos ocupam a mesma posição, ou na reta ou no espaço. Quando isso acontece, a distância entre eles vai ser nula. Tranquilo? Espero que sim. Vamos lá. Distância entre ponto e reta. Como eu falei para vocês, trabalhar a ideia de ortogonal remete à ideia de ângulos de 90 graus. Tá? Então, se eu te falo a distância de um ponto a uma reta é o quê? Segmento. Como eles estão aí em formas ortogonais, vai ser o quê? Ângulo de 90 graus formados entre o ponto e a reta, tá, pessoal? Analisando sempre esse segmento, olha só, eu tenho um segmento aqui, ó, entre o ponto A e o ponto P, ok? O ponto A pertence aí à reta R, ó, e o ponto P é um ponto aí no espaço. Então, a distância entre esse ponto P e a reta, tá aqui, ó, é a distância do ponto P a um ponto na reta, na qual nós temos aí a perpendicularidade. Tranquilo, pessoal? Vamos falar um pouco sobre distância entre duas retas paralelas. Gente, se as retas são paralelas, conforme o exemplo aqui, ó, então a distância de uma para a outra é o quê? A distância entre qualquer ponto pertencente a elas. Então perceba uma coisa, se eu pegar aqui, perdão. Perceba o seguinte, se eu pegar um pontinho aqui, ó, na reta S, e pegar também um pontinho aqui na reta R, então, um pontinho na reta R e um pontinho na reta S. A distância de um ponto ao outro vai ser essa perpendicularidade aí, ó. Eu tenho um segmento que liga os dois pontos. Essa distância ela está aí numa projeção ortogonal. Eu posso dizer que a projeção ortogonal do ponto A é o ponto B. É como se eu enxergasse o ponto A por cima e visse lá o ponto B, a sua representação no plano 2D, ou na folha de caderno, ou numa planta baixa. Distância de um ponto a um plano também vai trabalhar muito essa ideia aí do que nós vemos aqui entre retas. Sempre, sempre, sempre vai ser aí a distância de um ponto até um ponto pertencente ao plano. Sempre dessa forma, pessoal, tá? Quando eu falo aí distância entre reta e plano paralelos entre si, também é a mesma ideia. Ou seja, qualquer ponto que eu tiver aqui na reta, a distância desse ponto ao plano vai ser igual. Todas vão ser iguais. Por quê? Porque a reta já é paralela. Elas ocupam aí, olha só, o mesmo distanciamento, não importa o seu tamanho, comprimento, apesar de que a reta não tem aí uma forma de você mensurar o seu tamanho e o plano também não há uma forma de mensurá-lo. Ok, pessoal? Quando eu falo aí distância entre planos paralelos, eu também trabalho um pouco essa ideia, ou seja, eu tenho um ponto aqui, ó, que pertence ao plano alfa, e a sua projeção ortogonal, ou seja, a sua representação no outro plano vai ser o ponto A'. Eu quero que vocês imaginem, olha só, essas duas folhas aqui, ó, esses dois planos, se encaixando num só. Então, se você pegar duas folhas de caderno, uni-las na mesma posição e furá-las com um palito de dente, quando você analisar, os dois pontos que você obteve, eles vão ocupar ali a mesma posição. Então, se eu trabalhar esse distanciamento, o ponto A' vai ser o quê? A projeção ortogonal. Tranquilo, pessoal? Vamos falar um pouco de ângulos. Mas a ideia de ângulos que nós vamos falar é ângulos de 90, 180, 270 e 360. São os ângulos elementares e mais comuns que caem aí nas provas. Quando eu falo aí, ó, medidas e congruência, eu quero que vocês anotem aí, ó, o significado de congruência.
Congruência, pessoal, ele tem sinônimo de igualdade. Então, quando eu falo congruência, eu estou falando de igualdade. Quando você se olha no espelho, o teu reflexo no espelho é a tua congruência. Conseguem captar a ideia? Então, associe congruência, sinônimo aí de igualdade. Então, nós temos aqui os transferidores. É claro que a título de conhecimento é muito mais importante que vocês consigam aí construir os próprios ângulos, utilizando aí a imaginação. Temos aqui os ângulos elementares, ângulos de 30, 45, 60, 90, alguns outros ângulos, mas esses aqui, pessoal, são os mais elementares. Tem outros como 180 graus, 270 graus, 360, são os que mais caem aí nas provas e vestibulares, ok? Ângulos entre retas. Então, é muito comum, quando nós estamos trabalhando aí com retas, também analisarmos os ângulos que elas formam. Então, primeira situação, quando as retas são paralelas, olha só, retas paralelas, o ângulo é 0, ok? Quando as retas são concorrentes, então nós temos aí que analisar o seguinte, esse intervalo onde o ângulo vai pertencer é entre 0 e 90 graus, ou seja, intervalo fechado. Ele não vai assumir obrigatoriamente um desses dois valores, mas vai pertencer aí a esse intervalo. E quando eu falo o seguinte, as retas são concorrentes e perpendiculares. Então, olha só, se lembram que na última aula eu pedi que vocês grifassem ali a ideia de perpendicular? Significa o seguinte, vai estar formando aí ângulos de 90 graus. Tudo certo, pessoal? Bom, ângulo entre reta e plano também segue a mesma ideia, ou seja, eu tenho uma reta contida no plano, uma outra reta que não está contida, porém, olha só, há um ponto onde ela faz uma interseção aí com a reta contida ao plano. Então, nós vamos analisar essas situações aqui, da mesma forma que acontece com os casos das retas. Perpendicularidade, olha só, forma ângulos de 90 graus. A ideia também aí, olha só, de paralelismo, onde o ângulo, já deixa claro aí, é nulo. Então, todo aquele raciocínio feito somente entre retas, você puxa também aqui para retas e planos, tá? Agora, entre plano, também segue um pouco essa ideia. Ou seja, se eu tenho aí, intersecção, se não te fala que é perpendicular, então, o ângulo está entre 0 e 90 graus. Mas não vai assumir esses dois valores. Vai estar contido nesse intervalo, ok? Pode ser 35, pode ser 45, mas não vai ser 90. Porque quando é 90... ele assume ali, perpendicularidade. Ele recebe o nome aí de 90 graus. Ok, pessoal? Ângulos paralelos entre si, analisando o mesmo conceito lá para as retas, são ângulos nulos, ou seja, não forma ângulo. No mais, é isso, pessoal. Bons estudos e até o próximo encontro. Próxima aula, vou explicar como resolver os exercícios. Tchau, pessoal!